paz do Senhor a todos, um excelente dia, um excelente início de semana. Hoje é 29 de abril de 2024 e gostaria de falar um pouco aqui sobre Daniel, um pouco da vida de Daniel, jovem que foi levado cativo à Babilônia e não se deixou envolver com as coisas daquela terra, com as coisas daquele país ou com as coisas daquela gente, né? Então, eu vou estar fazendo uma leitura e logo após estarei falando algumas coisas a respeito deste livro de Daniel. Daniel primeiro vai dizer que no ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele levou para a terra de Siná, para a casa de seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro de seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres. Presta atenção, e da linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência e instruídos em toda sabedoria e sábios em ciência, entendidos no conhecimento e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhe determinou a ração de cada dia da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Belsazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abidnego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, de Deus a Daniel, graças à misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos jovens que são vossos iguais. Assim arriscarei a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimente, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e dos jovens que comem a porção do manjar do rei, e conforme vires te hajas com os teus servos. E ele conveio nisso e o experimentou 10 dias, e o fim dos 10 dias pareceram os seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam porção do manjar do rei. Desta sorte, o despenseiro tirou a porção do manjar deles e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Ora, esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. E o fim dos dias em que o rei tinha dito que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles. Entre todos eles
não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei. E em toda matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhe fez perguntas, e os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos ou astrólogos que havia em todo o reino. E Daniel esteve ao primeiro ano do rei Ciro. Aleluia. Esteve no primeiro ano do rei Ciro. Então nós vamos ver que esses jovens foram escolhidos. Segundo o rei, deveriam ser de boa aparência, conhecedores das letras, instruídos. Não poderia ser qualquer jovem, né? Não poderia ser qualquer jovem, porque qualquer jovem não saberia estar ali na presença de um rei, falando com um rei, conversando com um rei, trocando ideias com um rei, porque não tinham sabedoria o suficiente para estar na presença de um rei. Mas esses jovens, Daniel, Sadraque, Mesaque, eram pessoas cultas, pessoas que haviam estudado, haviam tido conhecimento em sua terra. Então seria mais fácil conduzi-los dentro do palácio, seria mais fácil poder falar com eles de igual para igual praticamente, porque eles tinham conhecimento. E seria mais fácil implantar na mente deles o que o rei mais queria, que seria colocar a língua dos caldeus em suas mentes, para que eles aprendessem, para que eles pudessem, né, lidar no dia a dia, tanto com o rei quanto com as pessoas do palácio, ou em funções que fossem colocados, como nós vamos ver mais tarde que realmente isso acontecia. Então o rei ele teve essa ideia, né, para que pudesse agregar esses jovens aos costumes dos caldeus. Mas Daniel assentou em seu coração de não se contaminar com o manjar do rei, de não usufruir das beneficências a qual o palácio lhe iria oferecer. Digamos, como no dia de hoje, ele abdicou do filé mignon, ele abdicou da batata frita, ele abdicou das coisas saborosas, né? Digamos assim. Ele abdicou do pudim, ele abdicou de tantas outras coisas e preferiu se alimentar de legumes e beber água, ao invés do vinho que o rei oferecia para os jovens naquele período de adaptação. Então nós vamos entender que o pensamento do rei seria verdadeiramente de colocar esses jovens numa situação na qual eles iriam aprender todas aquelas coisas, estar instruído por todas aquelas coisas, e eles serviriam de exemplo para os outros jovens. Mas como exemplo? Porque Satanás ele não é bobo. Satanás ele não é bobo. Então, ele prepara alguns para que você olhe e se espelhe naquelas pessoas. Você olhe e tenha o mesmo desejo, a mesma vontade de obter, né, as coisas que essas pessoas têm. Porque muitos se deixam levar pela riqueza, por aparência, por tantas coisas, né, que nós vemos no dia de hoje, quando nós olhamos e vemos que o fulano usa uma marca tal e eu não posso comprar essa marca tal. O cicrano tem uma casa abençoada e eu não posso ter uma casa como aquela. Eu fui na casa do fulano e tem aparelhos
assim, assada, geladeira de última geração, televisão de última geração, 75 polegadas e outras coisas mais que o mundo tem oferecido. Não é que seja pecado, tá, irmãos? Perdão. Não é que seja pecado você ter alguma coisa, você trabalhar e ter alguma coisa melhor para a sua vida. Não é pecado. Mas o pecado está na cobiça, na forma com a qual você vai adquirir essas coisas. Por quê? Porque muitas das vezes, para obter uma TV de 75 polegadas, uma pessoa que é assalariada, recebe um salário mínimo, ela vai ter que usar de falcatruas, muitas das vezes, para poder obter algumas coisas. Ou seja, às vezes você está no seu trabalho, aparece uma facilidade em alguma coisa, a pessoa se envolve naquilo ali, compactua, né, com aquilo, com alguém, para poder adquirir um dinheirinho. Aquele dinheirinho que entra, ele vai, agora eu vou comprar aquela TV de 75 polegadas que eu vi na casa do fulano, vou ter uma igual. O fulano agora está andando com um carrão do ano aí e tal, e ele falou que é fácil. Ele, através de jogos, tantas coisas aí que a internet tem oferecido, ele, através de jogos, ele conseguiu, ganhou, e eu também vou entrar por esse jogo aí. Não tem nada a ver, não. É o chamado não tem nada a ver que está entrando no mundo de uma forma tão grandiosa que está levando as pessoas a deixarem de seguir o que está escrito aqui na Bíblia, de seguir as diretrizes que o Senhor nos deixou. Então, hoje, as facilidades do mundo, ela tem corrompido os corações. E outras coisas que têm afetado muito o mundo cristão, que tem afetado muito as pessoas que seguem a Cristo, as pessoas que buscam verdadeiramente a Cristo, mas em algum momento de suas vidas se deixam levar, são certas igrejas, pastores, que levam as pessoas a uma adoração louca. São passinhos dentro da igreja, são festas dentro da igreja, são adornos que se põem dentro da igreja para fazer um jeito de trazer as pessoas para dentro da igreja. E quando Jesus diz que nós temos que conhecer verdadeiramente a palavra, não importa se vai doer, se vai machucar, se vai ofender, mas o que importa é a palavra de Deus. E as pessoas se deixam levar por certas situações que agradam o seu coração, agradam o seu ego, agradam o seu modo de vida, né? Aqueles que viveram no mundo, que tinham suas vidas mundanas, como eu, né? Tinha minha vida mundana, entre pagode e outras coisas mais. E a pessoa entra para a igreja, aceita Jesus, né? Na verdade, não somos nós que aceitamos Jesus, Ele que nos aceita, Ele que nos escolhe, nos separa. E quando estamos ali, né, levantamos as nossas mãos, nos arrependemos e começamos a caminhar com Jesus, a aprender a palavra, começamos a ler, a buscar, e, dado momento, começamos a declinar para as coisas do passado, para as coisas que nos satisfaziam lá atrás. Aí entra a astúcia de Satanás. Ele começa a colocar igrejas hoje que vivem praticamente o que vive o mundo, com danças, folclores e tantas outras coisas que
vai corrompendo o coração das pessoas. E as pessoas começam a falar, vou para a igreja tal, porque lá tem o passinho, lá tem a dança. Quando chega a festa de João, é feito as barracas, e ali nós dançamos, nós curtimos, nós fazemos praticamente o que fazemos lá no mundo, nós fazemos agora, mas só que agora é na presença de Deus, só que agora é para Deus. Mas, irmãos, será que Deus tem se agradado? Será que Deus tem verdadeiramente aceito essas coisas que estão acontecendo, essas coisas que muitos estão fazendo? Estão promovendo coisas dentro da igreja que verdadeiramente tem assustado. Hoje você não consegue definir um crente. Não estou falando de roupa, modo de se vestir, não. Apesar que isso é uma das prerrogativas, isso é uma coisa que, se nós analisarmos bem, se nós queremos fazer a diferença do mundo, não devemos andar como o mundo, né? Hoje nós vemos pessoas que andam todo apertadinho, um sapato mais brilhoso do que o outro, de tantas cores, para dizer que são santos, né? Quando na verdade a santidade, ela não está nas nossas vestes, ela não está no nosso modo de falar, ela não está em determinadas coisas de nossa vida. A santidade, ela está intrínseca em nossos corações, ela está agarrada em nós, ela está colada em nós. Ou seja, ela está no nosso caráter. Se nós temos caráter e sabemos que a Bíblia nos mostra um caminho, nós temos que buscar esse caminho. Nós temos que trilhar e andar por este caminho. E voltando aos jovens, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Veja como é que Satanás é astuto. Nós vamos ver que Satanás, quando eles chegam na Babilônia, quando o rei os transfere para o seu eunuco, para que cuidasse deles, para que desse a porção do rei e fizesse com que em 3 anos eles estivessem prontos para estarem no palácio, para que eles estivessem ali junto do rei, ou seja, que eles estivessem totalmente dominados pelo rei, totalmente dominados pela língua dos caldeus e totalmente levados pela cultura babilônica. Aí nós vamos ver que, ao serem transferidos para esse eunuco, prontamente seus nomes são mudados. Daniel passa a se chamar Beltesazar, que significa Bel proteja a sua vida, ou seja, uma divindade do reino babilônico, a qual significava Deus proteja a sua vida. Bel proteja a sua vida. Hananias, que passou a se chamar Sadraque, sob comando de Acu, o deus Lua. Então você vê que as identidades vão sendo mudadas para que houvesse uma hegemonia entre os deuses deles, né, que nós só temos um Deus, que é o soberano, é onipotente, onipresente, onisciente, é um Deus que cuida, transforma, que muda e nos dá a alegria necessária para viver. Então você vê que eles começam a adaptar os jovens para os seus deuses. Misael passaram a chamar Mesaque. Quem é como Acu? O significado, quem é como Acu? Na língua caldeus, na língua dos caldeus, significa quem é como Acu.
Azarias passou a se chamar Abidnego, o servo de Nego ou Nebo, o deus do aprendizado ou literatura. Então vê que eles tentam adaptar os nomes aos seus antigos nomes, mas transferindo para seus deuses. Então nós vamos ver que o inimigo, ele tem suas estratégias, porque quando você vai ser fixado a certas situações, praticamente você vivendo naquela terra, você andando ali naquela terra, você vai começar a se adaptar às coisas, à comida, à fala, o modo de se vestir, o modo de andar, o modo de falar. A sua adoração pode mudar. Se você não for um servo fiel, você acaba caindo nessas esparrelas que o inimigo ele prepara. Vamos lá. Você pega uma pessoa que viaja para o norte, tá? Nós somos aqui do Rio de Janeiro, cariocas, nós temos nosso modo de falar, puxado no S. Aí você é transferido por trabalho, por qualquer outra situação para o norte. Você vai começar o seu dia a dia lidando com as pessoas, falando com as pessoas. Você vai começar a ter o sotaque daquela terra. Pode reparar, se você tiver pessoas que você conheça, que você conviveu com essas pessoas no Rio de Janeiro ou qualquer outro lugar, você vai ver que a pessoa começa a adquirir algumas situações. Nós vemos aqui no Rio de Janeiro pessoas que vêm do norte e tentam, vêm viver aqui no Rio de Janeiro, e elas começam, qual foi, tá ligado, tá maneiro, essas coisas, nessas gírias, ele começa a aprender isso. E quando ele chega no norte, ele tenta falar dessa forma. Os outros, rapaz, o cara agora é carioca, hein? E a mesma coisa para nós, quando nós vamos para lá, nós quando voltamos para a nossa terra natal, né, no caso Rio de Janeiro, a gente vem com um pouco de sotaque daquela terra. A gente vem com um pouco da fala daquela terra. Então, o grande ápice desse rei seria essa transformação na vida desses jovens. Mas um jovem que ele tem o coração comprometido com o Senhor, o coração ligado no Senhor, ele pede a clemência de Deus, ele pede a misericórdia de Deus para a sua vida, para não se deixar contaminar. Sotaque, normal, porque você vai lidar com pessoas no dia a dia, frases diferentes, costumes diferentes, às vezes um tipo de coisa. Por exemplo, vou botar aqui um exemplo, você aqui fala aipim, em outros lugares é macaxeira, e essas coisinhas assim, pequenas, você pode até deixar que essas coisas venham fazer parte do seu dia a dia. Mas o que você não pode deixar fazer parte do seu dia a dia é o seu coração, a sua mente. A sua mente, ela tem que estar ligada em Deus. E aquilo que for banal, passa. Mas aquilo que for contraditório à palavra, isso não pode passar. E esses jovens assim fizeram. E eles vão para a mão desse eunuco, seus nomes são transformados, existe esta mudança, mas eles prontamente, ao serem lançados para o cozinheiro, para que fosse dada aquela porção, eles ali pedem para que eles fossem tratados diferente. Eles não queriam o manjar do rei. Eles não queriam as iguarias a qual seriam colocadas ali a seu dispor. Porque eles sabiam que aquilo ali eram coisas oferecidas a deuses.
né? Uma palavra mais simples, oferecidas ao demônio. E eles não queriam participar da mesa do inimigo. Essa postura que nós devemos ter. Não devemos nos deixar levar por qualquer doutrina, por qualquer situação, por qualquer pastor, pastora, o que quer que seja, e deixar nos adaptarmos àquilo que eles falam que é certo, que acham que é certo. Porque a Bíblia não mostra em nenhum momento Jesus fazendo show dentro da casa de Deus para atrair a multidão. Nós vimos sim. Aí você vai falar para mim assim: ah, irmão, naquele tempo era diferente. Naquele tempo não tinha caixa de som, não tinha aparelhagem que temos hoje, audiovisual. Mas naquele tempo tinha a palavra de Deus, dita pelo próprio Deus, que era Jesus. Ele subia numa pedra, num monte, e fazia um discurso para 3, 4, 5 mil pessoas, e falando a verdade. Ele poderia também naquele tempo, mesmo não tendo audiovisual, internet, essas coisas, ele poderia pegar o povo ali e promover um show, uma dança, né? Juntamente com seus discípulos, promover ali um show, uma dança, para atrair a multidão, para que a multidão pudesse se chegar. Não, através dos milagres, através da sua postura, através da sua palavra, as pessoas o seguiam, as pessoas o buscavam, as pessoas vinham atrás para ouvir aquilo que Deus queria falar, né? Embora muitos, nós vamos ver, né, Jesus falando sobre isso, muitos vinham pelo pão, pelo alimento, mas não deixavam de ouvir a palavra. E nos dias de hoje nós temos que ser assim. Não é promovendo festa na igreja, estou dizendo festa mundana, tá, irmãos? Você pode fazer um culto maravilhoso com as bandas da sua igreja, né, com os grupos da sua igreja, louvar ao Senhor. Você pode promover uma confraternização juntamente com os irmãos, fazer um churrasco no qual você pode ali usar os irmãos do louvor para cantar no louvor, para estarmos ali nos alegrando, mas dentro da ordem e da disciplina. Agora você fazer show com passinho, com isso, com aquilo, com tantas outras coisas que eles inventam aí, o funk dentro da igreja, elaborações aí que levam as pessoas à perdição. Isso não é legal. Eu, certa feita, trabalhava com um rapaz e ele era de uma certa igreja, não vou citar nomes aqui, ele era de uma certa igreja, não vou citar, não é por medo não, mas é porque verdadeiramente não convém. E eu conversava muito com ele, né, falando da palavra de Deus,